bem-vindos ao quarto episódio do Ligando os Pontos. Sou a Mari Sarkis, coordenadora de marketing do Polígono, e hoje vamos conversar sobre um tema que está muito em alta no mundo da educação e vem gerando aí algumas polêmicas e dividindo opiniões. Vamos conversar sobre o uso do celular em sala de aula. E para essa conversa, tenho dois convidados super especiais. O Thiago, que é coordenador pedagógico do Polígono e tem uma vivência de sala de aula, de dia a dia da escola muito rica. E a Gabi, que é especialista de tecnologia educacional do Polígono, que vai trazer aí um olhar mais embasado em tecnologia e as tendências que ela está observando, enfim, no mundo e principalmente no mercado brasileiro. Bom, gente, é um assunto polêmico, como eu falei, né? Tem muitos pontos positivos, muitos pontos negativos. A ideia de hoje é a gente ajudar as pessoas que estão ouvindo essa conversa a ter um contexto melhor, né? E para que a gente possa trazer alguns insights pedagógicos que estão norteando essa discussão. Bom, eu queria começar a conversa trazendo alguns dados para a mesa, que eu acho que vão ser bastante relevantes, tá? Então, assim, de acordo com o app de controle parental, que é um app que chama App Guardian, as crianças passam de 5 a 7 horas no celular diariamente. E nos finais de semana, esse tempo ainda aumenta cerca de 20%. Então, aí um número bastante relevante. Esse estudo também revela que 35% do tempo é gasto em jogos, 30% em redes sociais, 20% em apps de entretenimento, 10% em aplicativos de mensagem e 4% navegando na internet. Ou seja, são muitos estímulos e muitas distrações e contato com muitas informações que essas crianças e adolescentes estão tendo a todo momento. Segundo uma outra pesquisa, 88,5% dos jovens de 9 a 17 anos no Brasil já tem perfil em redes sociais. E tem alguns lugares no Brasil, né, que o uso de celular ele já passou a ser proibido, certo? Então, a gente pode dar o exemplo aqui de algumas das escolas da rede pública municipal do Rio de Janeiro que já fazem parte dessa proibição. Existem uma série de países no mundo, então Bélgica, Espanha, Reino Unido e outros países que já adotam medidas de proibição do uso do celular com base em estudos que apontam ali alguma correlação negativa entre esse uso excessivo de tecnologia e o rendimento na escola. Temos a Unesco, que é uma agência da educação super importante da ONU, que ela vem afirmando evidências de que o uso excessivo de celular está relacionado a um desempenho educacional reduzido e que altos níveis de tempo na tela têm também um efeito negativo na estabilidade emocional das crianças, ou seja, é uma série aí de consequências, é um conjunto de consequências. E temos o quê? Temos o MEC, que em outubro preparou um projeto de lei que prevê o banimento dos aparelhos eletrônicos nas escolas. E é uma medida aí que deve valer tanto para as escolas públicas quanto privadas. Muitas informações, né? Sim. E a gente está vendo aí jornais, grandes meios de comunicação falando sobre esse tema. E aí, depois de pontuar todos esses dados, eu queria perguntar se vocês têm outras informações para trazer para as pessoas aqui, né? E por que vocês acham que essa discussão ela vem se tornando cada vez mais firme nos últimos tempos, especialmente neste ano, dado que esse projeto de lei aí já está andando já faz um tempinho, desde 2015, né? Então, por que a gente começou a aquecer essa discussão agora? Falei bastante. Vejo vocês. Bom, quer começar com seus dados, Ti? Não, pode puxar. Bom, eu acho que a questão da discussão ser agora, né, estar tão presente e forte e realmente acho que acelerando o processo, eu vejo muito por conta do que a gente teve ali de um bloco de pandemia, talvez. Exato. Né? Porque envolve tudo que a Mari estava falando de socioemocional, de convivência, do que essas crianças, né, passaram
principalmente quando a gente fala de infância, de bloqueio realmente de convívio social. E aí, família dentro de casa, todo mundo precisando trabalhar, dando seus pulos como dava. O que a gente ia fazer com um monte de criança, adolescente dentro de casa? Acho que foi um recurso ali momentâneo que acabou extrapolando todos os usos, tudo que Unesco fala, a OMS fala de tempo de tela, né? Mas por um momento ali muito peculiar. Obviamente agora a gente está colhendo os frutos e acho que por isso essa atenção maior voltada agora para esse tema de e aí, o que a gente vai fazer agora com esse tempo de tela excessivo que passou-se a ter desde a pandemia. E eu acredito que entra também um ponto, né? A Mari colocou uma questão ali no final que eu achei muito interessante. Esse projeto está sendo discutido desde 2015. E se a gente olhar para os últimos 8 anos, né? 8, 9 anos, nós temos uma escala, um crescimento exponencial do uso de tela. Então, alguns dados, né, com relação principalmente à parte emocional, a gente tem desde 2010 até agora, 2023, quando foi feito esse levantamento, nós tivemos um aumento entre crianças e adolescentes de 136% nos casos de depressão e mais de 100% relacionado à ansiedade. Então, e aí, aqui no Brasil, esse ponto ele vai se tornando cada vez mais intenso durante a pandemia. A pandemia foi um momento onde ficou muito mais complexo, porque os pais tinham o hábito de levar os filhos para a escola e acompanhar a rotina fora dos horários comerciais de trabalho e fora do horário em que as crianças estavam nos seus espaços de educação. E, de repente, durante 1 ano e meio, praticamente, nós tivemos que conviver e intercalar trabalho, vida doméstica e educação dos filhos também. E tudo junto. Então, ficou muito complexo de administrar isso. E uma grande parte dessas crianças tiveram cerceado, de fato, o seu momento de vivência, o seu momento de brincar, de se movimentar. E, de fato, hoje a gente sabe, né, do ponto de vista pedagógico, as crianças precisam se movimentar. As crianças precisam pular, precisam brincar. Então, assim, muitas vezes isso se torna um problema dentro de casa, com a correria do dia a dia, mas o fato é que a criança precisa passar por essa fase. E hoje, nós somos o segundo país que mais passa tempo usando o celular no mundo. Nós ficamos atrás apenas da África do Sul. E aí a gente está falando geral, né? Então, a gente está falando de um de modelo todo sociedade mundo. já. Exato. Agora todo É mundo... uma questão social. Exato. Então, e isso se reflete na forma como as crianças utilizam. Então, Reino Unido, Bélgica, os países escandinavos, a França recomenda o não utilizar o celular em escola. Existe uma crescente relacionada à idade mínima recomendada. Então, muitos médicos recomendam que o celular, principalmente, seja a partir dos 12 ou 14 anos, né? E aí há uma discussão com relação ao celular e outros mecanismos, outros dispositivos. Né? O grande ponto com relação ao celular dentro da escola, e aí entra talvez o ponto mais polêmico, seja no sentido de usar o tempo todo e usar nos momentos adequados. A lei nova, né, a nova determinação do MEC, ela fala sobre a proibição em todo o período, mas ela também vai levantar a hipótese de uso pedagógico. E isso vai ser um desafio. Esse vai ser o maior desafio. Então, vai partir muito das organizações internas de municípios, de estado, das escolas da rede particular, de como administrar para que vai ser permitido levar e deixar na mochila, vai ser permitido somente nos dias em que for previamente notificado, né? E aí entra um ponto que aí entra no nosso histórico, né? Vamos fazer um trabalho amanhã que envolve uso de cartolina qual é o material, e lápis de cor. João, você trouxe o lápis de cor? Eu esqueci. Sim. Então, João, você trouxe o celular para o nosso trabalho pedagógico de hoje? Esqueci. Então, a gente vai lidar com esse tipo de situação também. Sim. Então, como
como administrar esse processo. Esses são os grandes desafios desse caminho que vamos enfrentar agora. Não, a gente vai falar ainda bastante Sim. sobre isso. Sim. Eu acho que uma outra pergunta que eu acho que é interessante para contextualizar o começo da discussão é a diferença entre celular e tablet. Sim. Porque essa discussão também envolve aparelhos eletrônicos de um modo geral, mas vocês acreditam que existe, se houvesse uma medida proibitiva no sentido de estabelecer de fato qual seria esse aparelho, se existe uma diferença entre o uso do celular e do tablet na sala de aula? Eu acredito que exista diferença, sim, tá? Até do ponto de vista pedagógico, motor, cognitivo. O tablet, ele permite ações e atividades que auxiliam no desenvolvimento da criança, como, por exemplo, a parte de coordenação motora fina. Então, você tem mais espaço, consequentemente, mais possibilidades de acertos, de erros e de expandir o aspecto criativo. Legal. A tela em si é a mesma. Se Né? for pensar Então, tempo de tela, vai se ser for a pensar mesma. o mesmo tempo de tela é a mesma coisa, Sim. né, Gabi? Mas eu acredito que o tablet, ele permita, talvez, que as atividades sejam mais voltadas para as objetividades do processo. E dessa forma, e os processos mais objetivos que eu citei aqui, eles naturalmente geram encantamento. Então, através disso, você reduz a possibilidade de distrações ou de usos para fins não pedagógicos, mas tela é tela, né? Mas só complementando o que você falou, Ti, é muito assim, atrelado ao que a gente fala de qual vai ser o conceito ali que o professor vai estar usando, em que momento, qual é a intencionalidade pedagógica que ele vai colocar para aquela ferramenta. Eu, como especialista de tecnologia, eu sempre vou pro lado de vamos ponderar, né? Então, nem ao céu nem à terra, né? Nem vilão e nem o mocinho da situação. Tudo depende de um contexto e se isso for facilitar a vida de um aluno no processo de ensino-aprendizagem, então por que não? Não é? Então, é muito do como utilizar a ferramenta como esse caminho para eu chegar no meu objetivo final, que é o processo de ensino-aprendizagem. É o que o aluno precisa sair ali com o mínimo de habilidade e aí ali eu vou estar trabalhando um determinado ponto, né? E aí o conjunto da situação, qual que é? É a aula de educação física, é o momento ali do intervalo que ele vai estar socializando, enfim, acho que dentro da escola a gente consegue vivenciar diferentes situações e espaços também, né? E isso que você citou agora eu acho super importante, porque a tecnologia ela não pode ser cerceada. Ela faz parte do mundo em que vivemos hoje. Exato. E a gente discute muito a questão dessas crianças de hoje que nasceram dentro desse mundo tecnológico. E durante um tempo, eu acho que até por uma visão coletiva que eu não vejo como a ideal, tudo bem, elas já nasceram com isso, então elas têm uma naturalidade de compreender. E não é bem por aí. Exato, não Pelo é bem por contrário, aí. tudo que a gente faz sem uma instrução, uma orientação, ela vai ter um desafio muito maior para ser absorvido. Sim. Tanto é importante essa questão tecnológica que o movimento que tem crescido nos últimos anos, aqui no Brasil, é o retorno das salas de informática. Exato. E aí até falando de tela, né? Porque na minha época era a sala de informática. O computador, era o monitor, computador, exato. E aí como que a gente foi evoluindo em questão de tela e eu acho que muito do contato que a gente teve, sabe? Como que tá sendo antes era o ensino da computação. Isso. Então você ia na sala de informática, você aprendia ali o pacote Office, a mexer na internet, né? Você aprendia a mexer na ferramenta. E acho que ao longo do ano a gente foi adaptando isso para o ensino através da computação. Então, eu vou aprender biologia, mas eu vou ver ali uma célula num 3D, sabe? Em um outro contexto. Então, eu não estou aprendendo a mexer na ferramenta, mas estou vendo as possibilidades que ela me traz, né? Acho que essa é também a evolução que a gente teve de tela e de como que a gente está usando. Sim. Legal. Como eu falei, né? E a gente está vendo aqui, é uma pauta que
existem diferentes opiniões envolvidas, tem gente que é contra, tem gente que é a favor, tem gente que acredita que existe um meio termo. Então, vamos considerar um mundo aí que a gente vai introduzir o uso do celular ou do tablet, ou enfim, seja qual for o aparelho eletrônico, mas dentro de um contexto manipulado e, enfim, numa situação mais específica. Se fosse pra gente chegar a uma conclusão, nós três aqui, né? Quais são... como vocês analisariam os prós e os contras, tá? Então, a gente não vai chegar a uma conclusão, mas a gente pode ajudar as pessoas que estão em casa a refletir sobre esse processo que envolve essa decisão. Algo que eu acho que eu vou trazer, assim, pra roda, foi que vocês começaram a discussão falando muito sobre a pandemia e esse uso exacerbado dos eletrônicos que ela trouxe, né? Ela acentuou. Eu acho que a gente já usava, mas ela acentuou cada vez mais. A gente tem, por um lado, crianças que estão cada vez mais reativas, né? E com vontades próprias. Se a gente tem uma situação em que a escola passa a controlar, né? Porque ela vai entender que é a escola, mas na verdade é um projeto maior, né? De lei que envolve as diretrizes educacionais do país que ela tá. Que vai ali proibir aquele uso. E aí ela chega em casa e tem uma família e pais ali, né? E figuras paternas que estão utilizando o celular, assim, de uma forma muito exacerbada, né? Então, na escola não posso, mas meus pais passam o dia inteiro mexendo no celular. Como que essa criança vai passar a entender até que ponto isso faz sentido para ela ou não? Então, eu acho que, assim... já trazendo um pouco um fio aí de discussão, mas como trazer instruções para essa criança e para esse adolescente acerca dos motivos que envolvem essa redução, essa proibição, sabe? Porque ela tem um cenário, ela vive um contexto em que praticamente tudo é feito com celular. Por que eu não posso, né? Por que eu preciso... E aí... Quando a gente tá nesse cenário da escola, ela passa não sei, tô vendo aí pela minha geração e tudo mais, mas você começa a fazer umas relações de tipo, poxa, aqui no celular eu tenho tudo muito legal, sabe? Meu algoritmo foi feito pra mim. É puro marketing, é puras coisas que eu gosto. E aí eu vou começar a ter que deixar isso ou associar a tecnologia na escola só a coisas que estão envolvidas com um contexto mais didático ou de ensino. E aí, eles ainda estão me restringindo ao uso nos momentos que eu poderia acabar usando. Poxa, que chato, né? E aí, será que a gente vai acabar afastando a criança e o adolescente de um ambiente de aprendizado? Não sei, tô colocando aí discussões. Eu estudei em uma escola em que a gente não tinha acesso ao celular. E eu acho que isso me ajudou muito na minha concentração, tá? Isso é um ponto que, assim, eu tenho certeza. Porque na faculdade, quando eu fui pra faculdade, celular era liberado, à solta, né? Exatamente. Eu me concentrava muito menos. Mari, vou comentar Trouxe várias em cima, coisas, vou comentar em cima dos seus pontos do fim pro começo, Tá. invertido. Falando sobre essa questão da concentração, né? Então, eu trouxe alguns pontos aqui sobre o excesso de exposição no mundo virtual, que é geral, os males que ele pode causar. E aí, naturalmente, por estudos também, esses males podem ser maiores para as crianças e os adolescentes. Então, isso envolve dificuldades do sono, queda no rendimento escolar, impactos na saúde ocular, ansiedade, depressão, uma alimentação menos saudável e o sedentarismo. Então, isso envolve esse aspecto que você citou com relação ao foco, à concentração. Por quê? Quando você tem o celular próximo e totalmente fácil, Disponível, liberado, né? disponível, Todo momento. a dificuldade para que você se mantenha distante de redes sociais e de um mundo virtual é muito maior. E existe também um outro lado que é muito discutido hoje, né, Gabi, sobre as redes sociais, principalmente,
que é o mundo de fantasia, né? Então, assim... Tudo é lindo. Tudo é lindo, tudo é perfeito. Você tem uma meta, você olha para algo que muitas vezes está distante de uma realidade. E essa busca por fazer parte daquilo também gera essa ansiedade. Mas, então esse é um ponto. Agora, com relação à regra em si de proibição, aí eu penso o seguinte, proibir por proibir não resolve o problema, porque proibir não é educar. Proibir não é orientar. E É o porquê, né? é o porquê. Por que tá Por que proibindo? proibir? E Quais são as causas e consequências disso? exatamente. E assim, você proibir, reduzir, ou, enfim, você precisa dar argumentos e precisa dar direcionamento para aquilo. E isso envolve um ponto que você citou com relação às famílias. Essas orientações e essa reeducação para o uso de tecnologia envolve os adultos também, né? Então, nós também precisamos passar por isso e acredito que um caminho interessante seja uma cartilha, instruções, um acompanhamento bem feito pelas escolas, talvez algo desenvolvido pelo MEC também na sequência, para trabalhar essa conscientização. Por que eu digo isso? E aí eu vou citar um exemplo bem prático aqui dessa situação. Na nossa época, na sua nem tanto, mas na minha época, vou falar da minha época, vai. Se o meu pai, minha mãe precisasse falar comigo, ele iria entrar em contato com a escola. Se ele precisasse me passar um recado ou saber de mim, ele iria entrar em contato com a escola, ligar na recepção, mandar uma mensagem. Quando eu estava na educação infantil e anos iniciais, Era também era né? assim. Você lembra vagamente? Não. Gente, eu fui ter celular com 14 anos. Meus Sério? pais Então, só me deram do... celular com 14 anos. Você estava dentro Dentro da regra. Da regra que muitos defendem né? Não hoje. Não é uma regra, né? Não vamos colocar essa palavra. Uma recomendação. Uma recomendação. Então, era essa a forma de se comunicar com a escola. Hoje, o pai precisa, ou a mãe precisa falar com o filho, muitas vezes, independente se o filho está em aula ou não, ele vai receber mensagem da família. Vai. Você comeu? Você tem dinheiro? Olha, vou te buscar tal hora, me espere em tal lugar. Então, assim, precisa desse processo também partir. E apesar de que estatisticamente, né, nas pesquisas, mostram que mais de 75% das famílias apoiam a restrição do uso do celular em escola. Mas também tem esse outro ponto. Os familiares vão saber controlar isso e aí por isso é muito importante essa reeducação. Né? É a famosa corresponsabilidade. Exato. Né? Não é nem responsabilidade 100% da escola. A gente não pode colocar isso como responsabilidade do professor. Porque aí eu fico pensando também, como que o professor está lidando com tudo isso? Então, ele vai ter, além da responsabilidade de preparar a aula dele, de tentar ali, né, outros meios para passar ali o conteúdo dele, passar as habilidades que ele precisa desenvolver nos alunos, ele também vai ter que se preocupar se o aluno está com o celular ou não. E aí ele vai ter que, então, tirar o celular, porque, sabe assim, eu fico pensando como que esse professor vai ser preparado também, porque é ele que vai estar lá na frente, é ele que vai estar na sala de aula, na linha de frente. Então, e aí aquela questão que você fala, poxa, ficou chato, né? Que chato. Quem vai ficar como chato é quem? É o professor, que tá lá na frente. E aí você cria essa barreira. Porque é isso, eu gostei muito disso que você falou sobre essa corresponsabilidade. Porque aí, por um lado, não tô falando que isso vai acontecer, mas pode ser que aconteça, que os pais até gostem disso, né? Não tá ótimo, meu filho não usa na escola, eu vou poder liberar o celular pra ele em casa. Vai passar todo dia em casa, não vou precisar cobrar de tarefa, não vou precisar brincar, vai ficar muito mais fácil pra mim, porque aí eu deixo o celular na mão dele, coloco ali o tablet e ele passa o dia dele e eu vou fazer as minhas coisas. E aí, essa discrepância entre, em casa eu posso, na escola não, a escola é chata, ou na escola não faz sentido o que eles estão propondo, isso não tem a ver com o mundo lá fora, eles estão tentando criar um contexto aqui que, enfim, fora da realidade. Então, assim, pode gerar muitos sentimentos negativos para as crianças, para os adolescentes. Sim. Por isso que eu acho que, não sei, eu acredito muito que essa mudança, ela não pode acontecer também de uma forma muito
da água pro vinho. Porque aí um dia eu posso ir com o celular, no outro dia eu não posso. Mas e aí? Sabe? Eu acho que as escolas, elas têm que começar um processo já, né? Se não começou, já tem que começar até novas medidas de conscientizar aquela comunidade escolar sobre o uso da tecnologia, né? Porque trazer outros estímulos, propor para as crianças que existem outras formas dela interagir, dela, enfim. Porque às vezes às vezes a criança tá ali conversando com o amiguinho que tá do lado. Sabe? Exato. E e aí vai criando barreiras de dificuldade de interação social, isolamento, solidão, enfim, um monte de coisa, né, gente? É uma cascata, né? E você Eu fico preocupada. Não, mas É um tema que eu fico ansiosa. Quando a Gabi citou essa corresponsabilidade e esse olhar do professor, a gente entra num outro ponto também que é preocupante hoje em dia. A gente sempre tem que ter essa atenção, que é a exposição do aluno. Como vai ser a punição em caso do uso inadequado? Então. Você vai retirar o celular do aluno? O professor vai ter essa autonomia para passar esse celular para a coordenação? Só será devolvido? Tem esse nível de autonomia? É uma discussão para se ter. E é um embate que... Será que é necessário? Sim. Será que é necessário? Mas hoje vocês já não Será? acham que os professores, por exemplo, pode celular, mas se o aluno tá 100% do tempo no celular e não tá prestando atenção na aula, ou tá já gerando existe, isso algum burburinho que tá atrapalhando a concentração de outros alunos. Sim. Hoje o professor já tem essa autonomia para poder... Então, ele tem essa autonomia hoje em dia, e aí depende muito do regimento de cada escola, tá? A forma como vai ser conduzido isso. O regimento escolar interno é muito importante. Geralmente as escolas públicas seguem uma cartilha da secretaria, seja governo ou município, mas as escolas particulares têm o seu próprio regimento, que elas podem ter algumas atuações. Então, sim, um exemplo de experiências próprias, escolas que permitiam ao professor fazer a retirada e a entrega para a coordenação, e outras que orientavam o aluno a ir até o coordenador, e aí sim ele teria essa ação. Não permitiam ali a ação direta do professor. Então isso variava muito. Eu acredito que isso também vai continuar variando, porque o regimento interno ele é soberano em alguns aspectos internos da escola. Mas... o mais importante aí, uma coisa que você falou, e você sabe que eu gosto muito desse termo, que é comunidade escolar. Sei. E eu adoro esse termo, eu falo muito sobre isso. E eu gosto muito por quê? Porque eu acredito que tudo que tem a ver com educação não pode ser definido ou decidido unilateralmente. Perfeito. Então, todas as decisões, elas precisam da participação de todas as vias que fazem parte dessa comunidade. Isso envolve professores, coordenadores, funcionários, pais e alunos. Sim. Tudo que, inclusive quando tem a ver com algo que influencia diretamente a decisão e a vida dos alunos. E isso a gente vê muito na prática nas escolas, principalmente no ensino médio, que eles já são mais maduros, eles já têm uma autonomia maior, que algumas decisões das escolas, elas passam ali por um bate-papo, por uma explicação, por uma concordância também dos alunos, da comunidade de estudantes. Porque De ouvi-los também, de ouvi-los e de ponderar as suas colocações. Então, nesse caso, é uma decisão superior, é uma decisão do MEC, que eu acredito ainda que ela vai passar por algumas transformações, vai ser refinada. Isso é necessário. Tá. Mas se for pelo caminho de alguns outros países, a gente sabe que pode ser mais radical ou menos radical. Né? A França é menos radical, por exemplo, do que o Reino Unido. Então, assim, eu comentei que o MEC, em outubro, estava analisando essa nova lei, né? E agora ela já foi aprovada tanto pelo MEC quanto pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, e a medida segue para a Comissão de Constituição e Justiça. E ela propõe, né, proibir o uso do celular não só em sala de aula, mas também durante intervalos, recreios, e aí, durante intervalos e recreios, essa medida, pelo que eu encontrei, é restritiva para alunos de educação infantil e anos iniciais. Só que ela tem algumas exceções. Quais são elas, né? O uso vai ser permitido para fins pedagógicos, casos de acessibilidade e inclusão, e por razões de saúde, né? Então, talvez, sei lá, preciso
comunicar um médico ou Sim. tem um acompanhamento, um remédio, enfim. Eu acho que essa pergunta, os dois podem responder, mas eu acho que vai mais agora para a Gabi. Sim. Gabi, você enquanto especialista de educação que trabalha dentro de um grupo educacional que tem sistemas de ensino, né? Como você acredita que um sistema de ensino pode apoiar as escolas para ajudar nessa direção voltada para o uso pedagógico? Sim. Porque o sistema de ensino acaba propondo muitas atividades que envolvem a tecnologia. E isso é um embate, né? Queria entender um pouquinho. Mas eu acho que esse é o caminho, sabe? Antes dessas discussões, a gente já estava com um caminho correto, que em determinado momento, eu dou ali uma possibilidade de uma atividade que envolva a tecnologia. Por quê? Vou dar o mesmo exemplo da célula, mas eu olhando ali em 3D. Para o aluno ficar muito no abstrato, né? E se você consegue, através da tecnologia, tirar ele do abstrato e colocar ele um pouquinho mais ali no mundo digital, mais próximo do que seria a realidade, te abre, né? Abre a mente ali do aluno. Então, ele consegue desenvolver as habilidades que são necessárias e ter ali o conhecimento sobre um tema através desse recurso. Então, como sistema de ensino, eu entendo que o caminho é esse, como escola o caminho é esse, como professor o caminho é esse. Então, eu vou ter ali a possibilidade de utilizar um recurso digital com uma intenção pedagógica, mas é muito pautado nisso, né? Dentro de um contexto, não é deliberado. Vamos pegar um celular porque a gente vai mandar mensagem pelo WhatsApp um pro outro. Por quê? Vou conversar aqui, né? Cara a cara mesmo. Então, até da sua outra pergunta, né? De prós e contras. De novo, eu fico no meio do caminho, mas por conta disso. Não dá pra gente simplesmente fechar os olhos e falar, não, a tecnologia é o vilão da história e agora, a partir de amanhã, a gente não vai mais utilizar. Então, a gente como corresponsável, como comunidade escolar, todo mundo faz parte, a gente é responsável por essas crianças e esses adolescentes. Eles não têm discernimento do que é certo e do que é errado ainda, né? Eles estão em fase aí de construção de caráter, de entendimento social. Então, acho que tudo se relaciona nesse sentido de você pode usar o celular, mas você pode usar o celular com determinada função. E até das pesquisas que você trouxe, Mari, no começo, né, das porcentagens, não vou lembrar das porcentagens exatas, mas se a gente for perceber, os aplicativos rede social, vídeo no, sei lá, no YouTube. E assim, o máximo que a gente lá, acho que eram 4% de navegando na internet, que a gente poderia considerar talvez ali como uma pesquisa. Então, ele está utilizando muito pouco para fundos pedagógicos para ele, porque ele às vezes não tem essa orientação. Então, orientá-los também que, você pode se divertir, mas você tem um mundo de possibilidades para te auxiliar no seu processo de ensino-aprendizagem, né? Então, acho que cabe a sistema, a educação, a coordenação, direção, acho que todo mundo. E tem uma questão da inclusão e da acessibilidade, que o tecnológico, nesse sentido, ele é essencial. Porque hoje nós temos uma gama tão grande de cenários, de cenários relacionados a diagnósticos diferentes, condições e necessidades diferentes, seja para acessibilidade ou para algum especificamente relacionado à inclusão. E com o uso da tecnologia, você consegue atender essas necessidades diversas. E se você for trabalhar com o material físico, você já não consegue ter esse mesmo nível de assertividade. Então, e a flexibilidade, né, que traz. Flexibilidade, exatamente. Você, dentro de uma plataforma digital, você tem ali a possibilidade de oferecer diversos recursos de acessibilidade diferentes. E isso é fantástico. Então, isso é um exemplo do uso de uma forma que não pode ser restringida ou cerceada de forma alguma. Né? Que aí é retroceder. Retroceder, exatamente. Tanto que desenvolvedores, aí falando da parte técnica, né, se empenham em desenvolver isso, tendo uma plataforma, essas questões de acessibilidade, e agora, do nada, não vamos mais. Um exemplo, assim, que antigamente a gente tinha os livros ampliados para alunos, por exemplo, de baixa visão. Hoje, e isso já é comprovado, inclusive,
esses materiais, muitas vezes, o aluno se sentia exposto por ter um livro diferente dos amigos. Diferente dos colegas, ele se sentia deslocado. E o que a gente percebe hoje? Que esse tipo de recurso ele está disponível em plataformas digitais de sistemas. Então, e aí para todos, né? E aí para todos. E aí, então você consegue fazer de uma forma que seja discreta, que seja funcional e que atenda a diferentes necessidades. Isso é o mais interessante. Sim, é lindo. Sim, essa eu parte acho muito lindo mesmo. É Eu também lindo, acho. né? Eu acho fantástico também. Só um último pode. ponto. Essa questão do celular aí, dos 4%, é muito pouco mesmo. É muito pouco. E a gente está chutando que estão pesquisando, né? Porque tá É. falando pesquisas na internet, mas não sabemos ainda o contexto. Exatamente o que é, né? Então aí a gente imagina que a restrição ela pode ser uma medida imediatista, mas a médio, a longo prazo, talvez nós tenhamos que passar por uma mudança na forma como vivemos essa questão digital, né, com uma reeducação mesmo desse processo, e isso envolve não só as crianças e os adolescentes, mas nós adultos também. Sim. E aí talvez, por isso eu digo médio e longo prazo, porque eu acredito que essa é uma medida que não tem uma duração muito longa. Eu não vejo no nosso futuro uma restrição de usos de dispositivos eletrônicos dentro de um ambiente escolar eternamente, Não. sabe? É uma tendência natural de se utilizar cada vez mais. Nós estamos em um momento que talvez, na visão de muitos, né, seja algo que nós precisamos fazer agora de imediatamente, de tomar uma decisão para controlar, sim. Assim como quando você tem um vazamento, a primeira coisa que você faz é tampar o vazamento, fechar o registro e depois você vai procurar o cano que está quebrado, né? Então, acho que é mais ou menos essa lógica. Isso que a gente está enfrentando, Exatamente. Né? Primeiro a gente tem que fechar o fluxo para depois a gente entender como fazer com que aquele fluxo siga o caminho correto. É porque... E aí a criança cresce, né? O adolescente vai para a faculdade, entra num contexto mar aberto, né? Onde o celular é sim necessário para muitas questões. Sou recém-formada, então grupos de trabalho, várias questões de pesquisa mesmo que o celular realmente facilita. E você depois tem um contexto do mundo de trabalho, mundo corporativo, em que você precisa do celular, você precisa estar conectado. Se você sai e tá em deslocamento, você precisa do celular para poder responder alguma mensagem. E hoje a gente tá na mesa, nós três, cada um com o celular do lado. Sim. Estamos acompanhando aí os pontos que a gente tem que trazer, Isso. mas isso já vira cada vez mais. E aí, um objeto que tá te acompanhando a todo momento, né? A todo momento. E eu acredito, assim, que a gente só vai conseguir educar a longo prazo o adulto se a gente começar, de certa forma, na fase da infância, né? Então, colocar essas medidas e explicar os porquês e as razões por detrás de tudo isso para as crianças é muito importante. Depois ela vai conviver com o celular eternamente, Sim. né? Eternamente. Eu não tô dizendo que tem que restringir, mas o que eu tô dizendo a gente vê também muitas pesquisas de países desenvolvidos, principalmente países da Europa, alguns ali da Oceania, que estão introduzindo cada vez mais práticas pedagógicas manuais, que não tenham a tecnologia envolvida, porque também há estudos que comprovam a efetividade da leitura, da escrita, para o aprendizado, né, de uma forma mais efetiva aí, né? Mas a gente não pode desconsiderar a tecnologia. A tecnologia, ela traz um avanço de uma série de questões, a começar, por exemplo, sustentabilidade. Exato. Né? Vamos imprimir provas, muitas provas, com várias questões. A gente cria ali, a gente tem a nossa plataforma, a possibilidade de banco de questões, Sim. criar avaliações personalizadas. Por que não fazer isso de uma maneira digital, onde a gente possa economizar papel? Exato. Então, assim, tem muitas questões envolvidas. Esse tema da sustentabilidade é um queridinho pra mim, porque a tecnologia, ela consegue prover isso pra gente, Sem né? dúvida.
E entra uma coisa que você citou com relação à faculdade. Existia, né, eu, pelo menos, vivi num momento ali que existia aquela visão de que a faculdade era realmente a abertura definitiva do mundo para você. Ali você tinha acesso a pessoas, a informações, a caminhos, experiências que até então você não tinha. E quando a gente pensa nesse aspecto até do uso do celular, isso tem relação também. Você, de fato, é um adulto que está num estudo avançado de algo específico que você quer seguir para o resto da sua vida. E nesse processo de vida adulta, você necessita ter acesso a uma gama de informações muito maiores do que aquilo que estava previamente determinado até o seu ensino médio. Então, essa abertura de mundo também, quando a gente reduz o uso e o tempo de tela e o acesso da criança, adolescente a essa questão tecnológica, você vai tendo essa quebra de barreiras, essa abertura de portas, essa expansão constante de mundo. E hoje, da forma como nós acabamos utilizando, esse aspecto acaba se perdendo um pouco. Porque não tem descoberta, não tem o novo, não tem o novo passo. Não é passo. gradual, né? Não, é tudo ao mesmo tempo. E muita informação, né? E eu sou o dono dela. Sim. Que é mais tenso ainda se a gente for pensar, né? Exato. Porque aí é do jeito que eu quero. Sim. Porque aí é aquela questão do algoritmo também, né? Então eu tô usando o celular do jeito que eu quero e ele tá Ele sabe o que eu quero. É lindo, né? É o meu mundo aqui, né? E aí na vida real não é bem assim, não é? Não é. Então, ter esse aspecto, ter um certo controle ali nesse passo, nesse caminho, eu acho algo super funcional também e assertivo. Mas tem que ser feito com cautela para não ser demais também esse controle, né? Muitas reflexões, né? Dá aqui muito tempo de conversa. Gente, a gente encaminhando agora para o final, eu queria que vocês, se puderem, assim, né, trazer alguma dica para os gestores escolares, para os pedagogos, para as escolas que estão nos ouvindo. O que seria importante para elas estarem atentas nesse momento de bastante discussão ainda? Bom, eu vou começar, acho que, falando de boas práticas, sabe? Eu acho que eu tenho certeza de você trazer para dentro da escola um ambiente livre de comunicação, onde todo mundo consegue entrar num conceito de boas práticas. Então, nós vamos utilizar o celular em determinado momento, com contexto pedagógico. Acho que isso acalenta o coração de um professor, por exemplo, que tem um projeto super legal com tecnologia. Às vezes ele está de cabelo em pé agora, falando, meu Deus, acabou todo o meu projeto, né? Porque também tem essa. Mas também de acalmar os corações também de pais, né? Então, assim, vamos pensar em boas práticas juntos. Então, vamos fazer encontros falando sobre cidadania digital, por exemplo, que é um tema super importante e que a gente fala muito dessa geração, que é a geração que nasceu conectada, mas eles são usuários. E usuários, assim, nível básico. Eles não têm essa questão do cuidado, do porquê ou do como. E aí, quem que dá o porquê e o como é o professor, é a escola, é os pais dentro de casa. Então, eu acredito que criar esse canal de comunicação aberto e ter essa construção em conjunto, óbvio, com essas diretrizes que está vindo do MEC, enfim, acho que seria um caminho positivo, sabe? Para que todo mundo entenda a sua responsabilidade, o seu papel, que a gente consiga orientar melhor essa criança do porquê, do motivo e dar possibilidades de uso positivo. Então, poxa, a tecnologia é muito boa, então vamos ver tudo que ela pode trazer de positivo. Ela também vai ter a parte da diversão, mas talvez aí a gente vai ter um pouquinho menos de tempo nessa diversão, pode ser, porque aí você vai brincar, você vai, né, jogar bola, enfim, você vai socializar com outras pessoas no mundo físico, no mundo real. Então, acho que o que eu daria de dica, acho que não é nem dica aqui, mas mais pelo nosso papo, é essa questão de um canal aberto de comunicação e de não falar que a tecnologia é o vilão da história e nem a salvação da pátria aí quando a gente fala de educação. Eu complemento a sua fala, porque concordamos perfeitamente nisso. Acho que nós três concordamos nesse caminho, né? E
o ponto aqui é a assertividade na comunicação com as famílias, a assertividade nas orientações para a sua equipe de professores. Se você é um professor, peça essa orientação clara, concisa para a gestão da escola. Entenda que o fato dessa lei ser determinada, ser fechada, ser promulgada e seguir para uma restrição total, não significa que você não possa utilizar para os recursos pedagógicos. E então, tem ali as exceções. insira oficialmente, porque isso é algo que ainda falta bastante, insira dentro do planejamento pedagógico as práticas de uso de tecnologia, de forma clara, até para que você possa justificar de maneira assertiva para todos os órgãos e para a comunidade escolar os motivos que fazem com que você está realizando a ação daquela maneira. E não espere, né, Não. as decisões acontecerem. Já Exato. se programe, né? Isso. E até complementando, porque se a gente for na BNCC, existe lá na BNCC a parte de letramento digital. Então, como que você vai desenvolver isso se a gente vai proibir 0%? A gente não vai mais utilizar. Como que eu vou desenvolver essa habilidade? Não tem como. Então, assim, ter esse planejamento muito claro, ter a comunicação com as famílias muito funcional, porque os pais, eles vão aceitar, vão concordar, vão questionar, e você precisa ter uma fala muito bem estruturada para aquilo que você está propondo. Então, assim, a grande questão aqui é tranquilidade para lidar, porque tudo que é novo gera uma tensão. Então, passar a tranquilidade para professores, para alunos, para os pais, é o ponto principal da gestão de qualquer escola, né? E então acredito que esse é um momento disso, de tranquilidade e de uma fala assertiva, de instruções assertivas para toda a comunidade escolar. Ótimo. Obrigada. Imagina. Amei essa conversa. Eu acho que os dois trouxeram vários insights. Fui colocando algumas coisas aí pra gente poder discutir. É complexa, né, essa discussão. Envolvem vários atores, vários personagens. A gente está falando sobre educação, que é um tema muito importante, e ela, de certa forma, que a gente trouxe vários prós alinhados à tecnologia e os contras, que são questões que podem aí acabar prejudicando a funcionalidade e o objetivo da educação, que é trazer compreensão, aprendizado, né? E a gente precisa das crianças focadas para isso. Então, fazendo um resumo aí. Obrigada pela presença de vocês. Vou tentar trazê-los mais vezes aqui pra gente conversar. Eu também. Também gostei muito. E muito obrigada por quem nos assistiu até aqui. Compartilha esse vídeo, esse podcast com algum professor, algum pai que está aflito, né, e precisando de mais informações e dados sobre esse tema, que é muito relevante. E até o próximo episódio.